Olá, bom dia. Estamos ao vivo aqui do plenário Dirceu Cardoso, onde acontece a partir de agora uma reunião extraordinária da CPI dos maus tratos contra os animais. Essa CPI é presidida pela deputada Janete de Sá. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Havendo quórum legal, eu declaro aberta a reunião extraordinária da CPI que investiga maus tratos de animais no Estado do Espírito Santo. Quero agradecer a presença do meu colega, deputado Sérgio Meneghelli, que se encontra no plenário virtual, nos ajudando nos trabalhos de hoje. Nós vamos estar tratando hoje de um caso grave que aconteceu contra duas cadelas denominadas Pite e Pipoca no bairro Taboazeiro, no município de Vitória, onde essas cadelas foram alvejadas e mortas. Esse caso foi um caso de grande repercussão. Foi aberto um boletim de ocorrência, ele está sendo investigado pela nossa Polícia Civil, que está abrindo abriu um inquérito policial e vai estar ouvindo os envolvidos. Nós estivemos no local por 2 vezes para poder verificar o que pode ter ocorrido e hoje nós convocamos o suspeito, senhor Fagner Senatori dos Santos, que é sargento de nossa Polícia Militar, um sargento que está na ativa de nossa Polícia Militar. E também convocamos os tutores do animal, o senhor Fabiano, por gentileza, o nome completo é seu Fabiano Silva Tonini e a senhora Aleida Silva Tonini, para poder estarem prestando esclarecimentos. Informo que os tutores são parte nessa investigação, por serem os tutores dos animais, mas não estão sendo investigados pela CPI, e que onde recai a investigação contra o possível agressor. Eu vou pedir que seja feita a qualificação. Gostaria de saber quem é o senhor, que está aqui de terno. O advogado da parte. Ok. Precisa fazer a qualificação, pegar a OAB, carteirinha da OAB. Nós vamos fazer a qualificação agora. O senhor Fabiano já se encontra presente, os tutores. Eu vou pedir, senhor Fabiano, que o senhor se dirija ao microfone ali. O pessoal vai ligar para o senhor. Informo que o senhor não é investigado nesse procedimento, o senhor está aqui para nos ajudar e a tutora nos esclarecimentos necessários para que a gente possa contribuir com as investigações e envolver todo o material que for colhido aqui para o Ministério Público. Eu quero convidar a nossa procuradora do Ministério Público, que se encontra aqui presente. Cadê a qualificação? A procuradora Edviges, por gentileza. Eu quero também chamar para estar aqui conosco o representante da OAB. Temos representante da OAB aqui, ainda não se encontra. O representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária, Dr. Rodolfo, o médico veterinário, Dr. Rodolfo José da Silva Barros, por gentileza, para tomar assento aqui junto conosco. Doutora Edviges já está aqui. Obrigada, doutora Edviges. Quero também convidar a presidente da SOPAIS, a Sociedade Protetora dos Animais, Regina Mazuco. Já chegou? A Regina? Por gentileza, a Regina vem para cá conosco. Quem é? Vitor? Dinha. Quero também agradecer a presença
de Luísa Furtado. Cadê a Luísa Furtado? Obrigada, Luísa, que assessora o deputado federal Vitor Linhares, do nosso município de Vila Velha, eleito majoritariamente pelo município de Vila Velha. Obrigada, Luísa. Dê um abraço no Vitor, nosso querido Vitor, que tem nos representado com grandiosidade na Câmara Federal. Nós vamos passar. Quero convidar os nossos procuradores da Assembleia. Doutor Eduardo está aqui conosco. Por gentileza, doutor Eduardo. Nós vamos fazer isso. O consultor José Roberto. Obrigada, José Roberto, por gentileza. Ele é consultor temático desta CPI. Doutor Eduardo Passamani, nosso delegado de polícia, por gentileza, delegado titular da Delegacia de Meio Ambiente, que também está no procedimento de investigação desse caso. E o nosso objetivo é esclarecer essa questão, é trazer luz para um fato que chocou a sociedade capixaba. Esse fato, ele está, inclusive, ele foi divulgado em todo o país, ele tem mais de 100 mil visualizações, então, ou seja, um fato que teve uma repercussão muito grande, e não é por conta disso que nós estamos investigando. Nós tivemos ontem também um problema seríssimo, onde a CPI à tarde, ela recebeu uma denúncia de um animal que foi enterrado vivo, foi espancado barbaramente a pauladas, foi enterrado vivo, deixaram apenas o focinho do animal do lado de fora. Acredito que esse animal, deputado Sérgio Meneghel, já tinha mais de um dia. Obrigada, deputada Chambinho, que bom te ver também que junto conosco. Deputado Chambinho é do município da Serra, ele está no interior, está numa diligência no interior, mas ele também está entrando no plenário virtual. Pediria o pessoal da técnica de plenário e do plenário virtual que contribuísse para que o deputado Chambinho pudesse acessar o nosso plenário virtual e participar de nossa reunião. Nós tivemos ontem um caso muito grave, um animal que foi enterrado vivo no bairro Planeta, próximo a Campo Verde, no município de Cariacica. Sim, ocorrências constantes que vêm se dando de violências, de maus-tratos, de barbaridade contra os animais indefesos, isso feito por mãos humanas, que cavou um buraco para enterrar esse animal vivo. Felizmente, outros seres humanos ouviram os gemidos do animal, passaram por perto, uma área um pouco isolada, mas ouviram o gemido do animal, desenterraram o animal. Nós conseguimos socorrer ele com vida ainda. Enviamos rapidamente, entramos com a Prefeitura de Cariacica, enviamos rapidamente para o Hospital Veterinário, que fica no município da Serra. O animal, ele teve os primeiros cuidados, ele saiu da dor, porque ele certamente sentia muita dor por conta do espancamento que ele sofreu, que foi muito grande. Infelizmente, nessa madrugada, o animal veio a óbito. Um animal muito ferido, muito debilitado, ele acabou vindo a óbito, para nossa tristeza. Mas, felizmente, ele veio a óbito sem dor, ele veio a óbito com mais dignidade do que a condição que ele estava, que certamente em poucos minutos ele ia acabar morrendo naquelas condições horríveis que nós encontramos, e nós não vamos nem passar as imagens para que não choque ainda mais vocês, já que o caso de hoje também é um caso chocante, muito triste, para evitar que choque mais ainda todos que estão aqui junto conosco. Nós não vamos mostrar as imagens, nós estamos investigando o caso também, já abrimos um boletim de ocorrência, delegado, já passamos o caso para a delegacia e vamos agora buscar identificação dos suspeitos de terem cometido esse crime. Eu peço a todos que estão me assistindo, que estão nos ouvindo, que são de Cariacica, dessa região próxima, de Campo Verde e do bairro Planeta, que souber, que conhece esse animal, um animal preto de grande porte, ele é de raça indefinida, o chamado vira-lata, que por gentileza informe a CPI, se tem alguma evidência, alguma denúncia de algum nome, informe imediatamente a CPI. Nós então vamos fazer, deputado Chambinho, você que está
Está conseguindo nos ver, deputado Chambinho? Deputado, eu estou te ouvindo muito baixo, mas o sinal está muito ruim no local onde eu estou. Sim. Mas eu estou à disposição de Vossa Excelência, da CPI, para a gente debater esses assuntos pertinentes de maus tratos que estão acontecendo recorrentemente no nosso Estado. Assuntos tristes, porque não dá para a maldade do ser humano contra os inofensivos animais no Estado do Espírito Santo. Mas eu quero dizer que eu estou à sua disposição. Eu estou com um pouco de problema de sinal de internet. Pode ser que em alguns momentos vai falhar, mas eu estou à disposição para a gente poder iniciar os trabalhos da CPI. Eu lhe agradeço, deputado. Muito obrigado. Vou procurar falar o mais alto possível para ver se conseguimos chegar com um áudio melhor até Vossa Excelência. Nós estamos tratando hoje da morte de duas cadelas denominadas Pete e Pipoca, duas cadelas aparentemente inofensivas, no bairro Tabuazeiro, no município de Vitória, na capital. Nós estamos com os tutores presentes. Esse fato, volto a dizer, já está sendo investigado também pela nossa Polícia Civil. Nós pedimos a abertura de processo investigatório, nós encaminhamos este caso para a Corregedoria de Polícia, pedimos também que a Corregedoria investigue essa ocorrência, para que a gente possa saber o que de fato aconteceu. Então nós vamos agora estar falando com o senhor Fabiano Tonini. Por gentileza, o pessoal aqui me ajude. Fabiano Silva Tonini. Eu gostaria que esse já está no microfone de parte. Seu Fabiano, eu gostaria que o senhor se identificasse com o nome, com a identificação ou RG ou CPF e nome da mãe, a filiação, nome da mãe e local que eu posso encontrá-lo, que nós podemos encontrá-lo, endereço de contato. Bom dia a todos, primeiramente. Agradeço a oportunidade de estarem a me ouvir agora. Meu nome é Fabiano Silva Tonini, meu CPF é 103.624.667-18. Sou filho de Aleida Silva Tonini e de Luiz Alberto Tonini, residentes, moradores, com exceção do meu pai, que é falecido, no bairro Tabuazeiro, aqui em Vitória. Minha profissão eu trabalho no Centro de Controle de Zoonoses, hoje atualmente chamado de Vigilância Ambiental em Saúde, da Prefeitura da Serra, justamente no departamento e o setor, no caso, de controle animal. Ok. O seu Fabiano, ele está acompanhado do advogado, senhor Frederico Alexandre da Silva, de Siqueira Silva. Ele apresentou a carteirinha da OAB. Doutor Frederico, o senhor pode participar de todo o procedimento, de toda a sessão. O senhor pode orientar os seus clientes, porém, o senhor não pode fazer nenhuma interferência, perguntas, inquirir, fazer pergunta ao suposto que está sendo acusado desse caso, e também não pode se dirigir diretamente à CPI. Se o senhor precisar orientar os seus clientes, fique à vontade, porque é papel do advogado, e ao final, querendo todo o conteúdo que está sendo exibido pela CPI, pela nossa TV Assembleia, o senhor também, todos que estão aqui, esse material ele é livre, de livre acesso, uma comissão, e são atos que estão sendo realizados aqui, que tem total transparência e acesso a quem pedir ao nosso sistema de comunicação aqui, oferecido pela TV Assembleia. Eu devo pedir ao pessoal que devolva a carteirinha do advogado e pedir ao senhor que prossiga. Senhor Frederico, nós recebemos a denúncia de que duas cadelinhas de nome Pete e Pipoca, cuja tutoria é do senhor e da sua mãe, Dona Leide Silva Tonini, que elas foram mortas
no bairro Taboazeiro, num evento que ocorreu no dia 27 de junho de 2023, e essas cadelinhas ainda que se tentou o socorro por parte de vocês, uma delas que ainda se encontrava com vida, ela acabou vindo a óbito. Eu gostaria que o senhor narrasse detalhadamente o que ocorreu nesse dia. Pois bem, eu estava num evento solene na faculdade da qual eu estudo, que é a Faculdade FAESA, e o curso de Medicina Veterinária. Nesse caso, estávamos fechamento de período, então estávamos nos despedindo também da questão com os colegas e agradecer aos professores. Só um segundo. Eu gostaria que o suposto autor dos disparos, se ele estiver na sala ao lado, que ele fosse colocado no salão nobre, porque ao lado muita coisa que está sendo falada aqui pode ser ouvida, e aí prepara, né, quem está ouvindo e que vai... O advogado não está aqui dentro não, né? Não, o advogado também, por gentileza, na sala ao lado. Agora é a vez dos tutores. Quando for a vez deles, o mesmo procedimento será conferido. Obrigada. Na sala, lá no salão nobre. Pode prosseguir. Obrigado. Nesse caso, eu estava terminando de me despedir de meus colegas e logo em seguida recebi a ligação de minha mãe. Eu não tinha entendido ao certo o que tinha acontecido, eu só tinha escutado que tinha tido um tiro, e nesse caso, quando ela repetiu, eu realmente fiquei abalado. Fui amparado, no caso, pelos meus professores e meus colegas que estavam no local. Enquanto isso, minha mãe estava lá resolvendo, resolvendo, que depois ela também vai falar. Ela estava resolvendo a questão de como, o que fazer no caso. Foi pedido, neste caso, para que ela levasse os animais até a clínica, a clínica escola da FAESA. Eles abriram, no caso, para recebê-la. Só que quando a Pete, que foi a única que sobreviveu até então, no decorrer, ela quando chegou em óbito. A médica, na verdade, a médica veterinária, doutora Ana Paula, ela simplesmente já pegou ela sem vida. Minha mãe chegou levando, com auxílio dos vizinhos, os nossos animais para lá. E nisso, eles foram e me orientaram, me pediram para eu ter calma e tudo, e me falaram que ela não resistiu, ela chegou já no meio do trâmite do caminho, em óbito. A única coisa que eu queria saber, nesse ponto, se possível, é porque minhas cadelas realmente não eram porque eram minhas, elas não tinham o hábito de sair. Desculpa se eu estou até falando algo antes de ser perguntado, tá? Mas eu lido com animais, eu tenho quase 18 ou 19 anos de prefeitura da Serra, trabalhando em todos os setores onde a zoonoses atua. 5 a 6 anos, isso fora os períodos de campanhas de vacinação, eu sempre fui participante. Sempre analisei os animais, o comportamento do animal. Então, nesse caso, eu falo para vocês, não é porque são minhas, ou eram minhas e da minha mãe, mas nossas meninas não eram ruins, nossas meninas não eram de atacar. Nossa casa é uma das casas mais antigas que tem na rua, se não a mais antiga, e sempre foi movimentada, sempre. Eu lido com animais desde criança. Meu pai foi um dos membros fundadores da polícia, hoje em dia polícia ambiental. Meu pai foi da polícia florestal. Então eu lido com animais desde criança.
Se elas tivessem algum comportamento realmente de agressividade, ou no caso que causasse alguma lesão a alguma pessoa, eu não seria omisso. Eu falaria também, o que eu falo para vocês. Então eu só queria saber por que da finalidade que chegou a abater minhas meninas, sendo que a maioria ali das pessoas conhecem meus animais, conheciam minhas cadelas. Isso é uma coisa que a gente fica ainda, estamos ainda preocupados, tentando entender. Peço desculpas, eu até falei demais. Quem socorreu a Pete e a Pipoca? Segundo minha mãe, foi o filho, mais a nossa vizinha da frente, Daniela. Minha mãe estava junto, tá? Quem pegou, na verdade, foi o seguinte: ela pegou, entrou dentro de casa, após no caso, ela agradeceu o rapaz do gás que deixou, que ela pediu um gás. Na hora que ela fechou o portão, ela não viu que as meninas fugiram. E elas não tinham um hábito. O horário que elas saíram ainda por cima era o horário que eu costumo chegar em casa. E nesse ponto, mamãe depois me relatou que ela estava fazendo as coisas, tinha esquecido que eu estava na faculdade, estava terminando a janta. Nisso ela escutou um barulho de bombinha e 2 barulhos de tiro. Não demorou muito, a nossa vizinha entrou em contato conosco. Entrou em contato com ela. Por gentileza. Assim. Desculpe. Quem fez o atendimento, no caso, foi a minha mãe, que foi pegá-la, foi buscá-las nos locais onde elas estavam, né? Elas estavam em locais separados. Mas quem foi foi minha mãe, recolhê-las e, com o auxílio dos vizinhos, levar os animais até a clínica veterinária. Quais as medidas que vocês tomaram quando vocês tiveram conhecimento de que o militar tinha matado as 2 cadelas? As cadelas que vocês têm a tutoria. A tutoria não, a tutela, desculpa. Eu não estava no local, né? Eu estava, como eu falei, estava no momento solene. Mas a minha mãe conversou comigo que ela só pegou os animais e tentou ver o possível para tentar salvar elas. Quando ela pegou a Pipoca já estava morta, literalmente estava em óbito. Então minha mãe estava pegando os animais e nisso ela conseguiu, com os vizinhos, o auxílio de ir até. E isso ela entrando em contato comigo, conversando com eu não sei quem foi que atendeu, porque eu não tive controle emocional na hora que eu recebi a notícia. Mas, segundo, foi um professor meu, professor Gabriel, que quais atendeu. As medidas que a sua mãe ou você tomou? Vou perguntar a dona Leida, mas eu vou perguntar a você. Que medida vocês tomaram assim que souberam que se tratava de um policial militar? Vocês procuraram a corregedoria? Vocês procuraram a delegacia? Que medidas vocês tomaram? Sim, foi procurado também a corregedoria. Primeiro depois do ocorrido, nós fomos para fazer o boletim de ocorrência. E depois do boletim de ocorrência, a gente foi na corregedoria resolver essa questão, também dar o parecer. Você conhece o acusado? Sim, conheço. Ele é parente, ele é vizinho de muitos anos. Quantos anos você mora ali nessa mesma casa? Eu fui, em questão primeiro falando da pessoa, nós somos primos de 2º grau, nunca tivemos problemas, sempre nos tratamos, sempre tivemos nossas diferenças, no entanto, sempre nos respeitamos até então.
Nunca teve algo grave ou uma discussão que seja duradoura. A gente só tinha diferenças, às vezes, de pensamentos, mas nos respeitávamos. Mas tínhamos um bom diálogo quando nos encontrávamos. Se conhecem desde criança? Moram nesse mesmo local desde criança? Sim. Nasceram ali? Sim. Ele é 1 ano mais velho do que eu. Ok. Deputado Sérgio Meneghelli, o senhor deseja fazer alguma pergunta? Não, era o que eu ia fazer. Eu fiquei abismado se tratando de um policial, né, que deveria dar segurança, e ele cometeu esse crime. E se realmente ele tomou alguma providência registrando, pedindo auxílio dos policiais que não são covardes, porque quem fez isso é covarde. Bom, nós vamos ver se alguém da mesa deseja fazer alguma pergunta. Nosso consultor, nosso procurador, nosso delegado. Nosso delegado não vai poder fazer pergunta, porque o nosso delegado ele vai conduzir o inquérito policial, então contamina o inquérito ao fazer perguntas, mas está junto conosco acompanhando, até mesmo contribui, né, delegado, com os procedimentos que certamente a Polícia Civil deve adotar. Tá. O nosso representante do Conselho quer fazer alguma pergunta? Nossa procuradora? Sim, na condição de... Cláudia. Gentileza, acionar o microfone. Boa tarde, bom dia a todos. Deputada, em nome da coordenadoria... Está sem som o microfone. Só se botar dentro da boca, porque ela está bem pertinho. Em nome da... Não está. Pega isso aqui. Em nome da coordenadoria, eu gostaria de formular uns questionamentos, considerando que ele mora no local e tem maior condição de esclarecer como que se situa o local onde as cadelas foram atingidas. Em primeiro, as cadelas elas recebiam entregadores de alimentos, de fornecimento de coisas dentro de casa tranquilamente? Desculpa. Sim, senhora. Nunca houve qualquer tipo de ataque a essas pessoas? Não. Com as crianças que frequentavam a residência? Nunca teve sequer um ataque. Até mesmo dos vizinhos que passavam perto e brincavam com elas por debaixo do portão, nunca foi relatado, nunca chegou até a nós uma sequer reclamação. Sim. O senhor sabe, ou por ouvir dizer, o local aonde esses fatos aconteceram? Sim, senhora. Eles ocorreram em frente ao portão de acesso à casa da mãe do policial, e é uma rua de beco servidão. Uhum. O senhor sabe, por ouvir dizer, qual é a alegação do agente que o atacou para que ele praticasse esse ato? Ele não falou conosco, não chegou até nós a dar um esclarecimento, não veio até nós em momento algum, nem por via de uma rede social, se pronunciar ao caso conosco. Nem por ouvir dizer por vizinhos? Questão de vizinhos e a questão de alguns familiares, que foi por questão que estava atrapalhando a passagem dele e a saída dele para sair com o carro. O senhor sabe, ainda que por ouvir dizer, se o veículo onde ele estava estacionado, nesse beco da servidão, e o local aonde as cadelas foram atingidas, é uma distância considerável? De 7 a 10 metros. Onde o veículo estava estacionado, o agente ele poderia entrar neste veículo sem ter qualquer obstáculo? Aonde foi efetuados os disparos e uma delas abatida,
Sim. Ele poderia entrar no veículo, usar o veículo sem obstáculo? Sim. Essas cadelas, o senhor sabe, ainda que por ouvir dizer, aonde que elas, nesse beco da Servidão, já que o senhor disse que tem um portão, elas foram abatidas no final desse beco, no meio ou no início? No final, ao lado de um portão de acesso, só que não aonde passa as pessoas, onde transita pessoas. Era simplesmente um local onde não tinha acessibilidade. Sabe, por ouvir dizer, por último, se essas cadelas, elas chegaram a ser torturadas anteriormente aos disparos? Aí eu já escutei tanto por vizinhos ou então por questão também de vínculos, né, nas redes sociais, que sim, que as cadelas acabaram sendo, eles acabaram efetuando lesão nelas. E um animal, no caso, acuado, assustado e sentindo dor, ainda mais na questão de canídeos, eles vão defender o outro, vão atacar a pessoa, o agressor, vão fazer um mecanismo de defesa deles. Tá. Obrigada, deputado. Eu gostaria de saber, então, em decorrência dessa última... Por gentileza, deputado Sérgio Meneghelli. Deputada, permita que eu faça uma pergunta ao senhor aí, porque numa das reportagens foi alegado por um vizinho ou um parente dele, não sei, que ele praticou esse crime porque ele ficou com medo de ser atacado pelas cachorras, porque é normal um cachorro, né, se aproximar com carinho e tal. Ele tinha conhecimento que essas cachorras eram inofensivas, que essas cachorras eram mansas, já que vocês moravam muito tempo perto, ele já conhecia essas cachorras, ele já teve contato com essas cachorras antes dele cometer o crime? Bom dia, deputado. Olha só, em relação à questão de contato, ele não teve, tá? A mãe dele já esteve no nosso quintal para resolver problemas que estavam afetando eles, o pai também. E sobre a questão para ele ter utilizado, segundo consta as informações que eu li também, ele mencionou que eram animais de grande porte. Minhas cadelas não eram de grande porte, era de pequeno e médio, e a outra de médio porte. Então eu não entendi o motivo para utilizar uma arma de fogo em animais pequenos assim. Eu gostaria de perguntar se foi realizado a necropsia do animal. Foi feito o pedido, está sendo feita a necrópsia dos animais. Eu vou exibir, deputado Sérgio, o vídeo de como eram os animais, para que todos nós possamos compreender de quais cadelas que nós estamos falando. Eu peço ao senhor Fabiano para que pode retornar para o seu local. Eu vou pedir à dona Leida, enquanto isso, que venha para o microfone, para que também pode retornar ao local. Senhor Fabiano, e vou pedir à nossa técnica que, por gentileza, passe o vídeo de como eram os animais dentro de casa. Qual que é a Pete? A marronzinha. A pretinha era Pipoca. Já quero só dos animais, gente. O momento é só dos animais, por gentileza. Vou pedir agora à dona Leida, que também é tutora dos animais, que, por gentileza, a senhora se identifique com o nome,
sua identificação, nome de sua mãe e endereço para contato. Já está em condições? A gente espera, dona Sim. Meu nome é Aleida Silva Tonini. Minha mãe, né? Maria da Conceição Araújo Silva. E moro na rua São Camilo, número 37, Taboazeiro. Vitória, Espírito Santo. Vitória, Espírito Santo. Qual a identificação da senhora, o documento de identificação? Pode ser o RG ou o CPF? 1023957. Ok, muito obrigada. Nós gostaríamos de perguntá-la sobre... Porque a senhora passa um relato de como aconteceram os fatos. O filho da senhora também era um dos tutores. Ele não precisa repetir, mas se assim desejar, pode fazê-lo. A senhora estava no local, a senhora, né, quero saber se a senhora presenciou, que a senhora faça um relato do que aconteceu, se tem testemunhas desse ocorrido, dessa ocorrência. A senhora nos diga, por gentileza. Chega mais próximo do microfone. O relato é o seguinte, foi o que ele falou, né, que o entregador de gás foi entregar para mim, já estava escuro, e minhas cadelas nunca tinham fugido. Foi a primeira e única vez que elas fugiram do meu quintal, há 5 anos que eu as tinha. E quando eu abri o portão, mandei elas irem para a caminha, meu quintal é grande, e eu fui abrir o portão, abri só o espaço da moto passar. Com certeza elas passaram pela lateral, que nem o entregador de gás, nem... eu não vimos, porque ele estava brincando com elas enquanto eu fui abrir o portão para ele sair. Voltei para dentro da minha casa, não percebi que elas tinham fugido, né? E logo em seguida eu vi um rojão e 2 estampidos. Logo em seguida, quanto tempo? Que a senhora abriu o portão para receber o entregador de gás? Uns 20, 30 minutos no máximo, né? E eu vi assim, aí a minha vizinha, depois dos estampidos, me chamou no portão, perguntando se as minhas cadelas estavam em casa. Eu disse que sim, mas fui averiguar, não estava. E vi a movimentação na rua, eles falando que elas tinham fugido, que uma foi para a rua acima da minha casa e outra estava nesse beco de servidão. Eu fui socorrer primeiro a que estava em cima, na rua de cima, que é mais próximo, e ela estava deitada, ferida, e eu peguei ela no colo, a marrom, a Pete, coloquei no quintal. Ela estava agonizando e fui em busca da pipoca. Mas até então ninguém tinha me falado que ela estava morta. Recolhi meu animal. Aí, quando eu fui chegando, eu perguntei, chamei a pipoca, ela não veio, perguntei onde que estava a mãe do autor. Pegou no meu braço, chorando, pediu desculpas, dizendo alegando que ela tinha avançado nele e ele tinha dado um tiro. E eu perguntei, mas por que ele deu um tiro? Elas não eram agressivas, desnecessário. Aí fiquei sabendo, né, que antes eles tinham, o fato foi porque ele queria sair com o carro e as minhas cadelas estavam atrapalhando porque estavam embaixo do carro dele, né? E aí depois os vizinhos foram falando que os acontecimentos dos fatos, né? Que as cadelas saíram, ele tentou, aí eu vi pela mídia também, né? Que minhas cadelas foram torturadas praticamente antes da ação. E tem as testemunhas lá, assim, que ouviram, doutora, porque o beco com o carro na frente era de difícil acesso à visão. Acredito eu que a vizinha de frente desse beco de servidão tenha visto, porque a janela dela fica de frente para o beco. Mas eu ainda não conversei com ela, entendeu? E pode prosseguir. Aí eu recolhi, e ele atirou nas minhas cadelas e foi para dentro de casa. E segundo, né, as pessoas comentam, e eu vi pelo depoimento, que ele
depois de atacar minhas cadelas, ele foi voltou dentro de casa para pegar a arma para atirar nas mesmas, né? E aí eu socorri o meu animal e ele solicitou uma viatura da PM para que fosse lá. Segundo vizinhos, eu não vi, mas os vizinhos comentaram que a viatura foi lá e ele saiu com o carro dele próprio atrás da viatura para ir para a corregedoria. Eu fui tentar salvar pelo menos uma das minhas cadelas que estava agonizando, né? Foi onde eu liguei para o meu filho e levei lá para a FAESA, que a FAESA abriu as portas para atender minhas cadelas. Depois eu fui para fazer o boletim de ocorrência, junto com o meu advogado. E depois do dia seguinte, eu atendi a tribuna, que a maioria dos fatos eu sei através da mídia e dos vizinhos, e fui na corregedoria. E fiz uma representação do policial na corregedoria da Polícia Militar. A senhora ligou no momento do ato depois para o 190? Não. Não chegou a ligar? Ninguém da senhora ligou para o 190? Não, a gente eu estava sozinha, eu estava tentando salvar minhas cadelas, porque até então a minha preocupação era elas, entendeu? Quando a senhora pegou os animais, quando a senhora encontrou, a senhora observou se eles estavam molhados ou não? Não. Assim, eu vi, quando eu passei a mão, assim, a pipoca, ela estava molhada. A Pete, pelo pelo dela ser mais preso ao corpo, eu não observei, mas a pipoca estava. Ok. A senhora alega que os vizinhos falaram que houve maus tratos. Foi justamente, ele ligou para a PM. Mas quando que ele ligou para o 190? Volta para o seu Fabiano. Quando que o senhor ligou para o 190? Não, que ligou foi ele. Okay. Não, foi o... Ok, eu já entendi. Ele estava o advogado comigo, ligou. isso. Porque quando foi isso? Foi quando a gente estava na veterinária, não foi na veterinária. Horas depois. Horas depois. Aí eles alegaram que não podia atender, que eles estavam atendendo uma outra ocorrência. Estava na mesma ocorrência. Porque foi com ele que foi conversado, né? Ele que ligou para o 790. Eu volto a perguntar, a senhora observou se os animais estavam molhados? A pipoca. A pipoca estava molhada. A senhora disse que os vizinhos, eles estão relatando maus tratos contra os animais. Quem são esses vizinhos? Tem a Adriana, que mora acima da minha casa, mas dá visão para a ladeira. Tem a Nádia, que é casada com um dos tios do acusado e se ofereceu também para ser testemunha. Tenho a Daniela Curto, que foi a que me chamou do portão, né? E assim, foram os que vieram falar comigo, que eu lembro, né? Sim. E eu vi mas a senhora pegou os animais. Os animais, isso aconteceu no dia 26, se não me engano, 27 de junho. Nós estamos no dia 6 de julho. Por que razão não foi feito ainda a necropsia? Pode parecer estranho, mas o nome é necropsia. Sim. Então, por isso que eu estou falando dessa maneira, mas também está certo falar necrópsia. Então, por que ainda não foi feita a necropsia? Por gentileza, senhor Fabiano. Pode falar daí mesmo, senhor. Acione o microfone.
Com licença. Porque nós estávamos resolvendo as questões, né? Mas é um outro profissional, é um médico veterinário. Ele está com o médico veterinário, inclusive na UVV que está, né? Não, foi na FAESA, só que no caso, eu entrei em contato com um patologista. Ele ia buscar na segunda-feira, né? E na segunda-feira ele não pôde porque teve um problema de saúde, então ele pegou ontem. Ele está fazendo o procedimento hoje. Ah, ok. Tá, senhora? Ok. Eu gostaria de saber se o deputado Sérgio Meneghelli deseja fazer alguma pergunta. Ele saiu do vídeo agora no momento. O nosso consultor José Roberto gostaria de fazer alguma pergunta? Nosso procurador, nosso delegado não pode. O conselho. Nossa procuradora, por gentileza. A dona Leida mencionou sobre Rojão, que escutou o estampido. Sabe, ainda que por ouvir dizer por vizinhos, se esse Rojão ele foi julgada para efeitos de afastar as cadelas ou contra elas? Pelo que eu sei, foi uma das tias dele que jogou o rojão para que minhas cadelas saíssem debaixo do carro, né? E uma das minhas cadelas, ela tinha a Pete, ela tinha pavor de barulho. Então ela sempre procurava um canto para se esconder. E a Pipoca, as duas eram inseparáveis. Acredito eu que foi nesse canto, foi para esse cantinho do local desse beco lá, né, perto da cerca, onde a Pipoca morreu, que elas tentaram se esconder, se proteger ali, porque se tinha um carro atrapalhando ela sair da frente do carro, tinha várias pessoas falando e fazendo tumulto, elas preferiram ficar lá no cantinho. Foi aonde que eu conto assim, o portãozinho dele passasse do lado, foi onde aconteceu a situação. Eu, particularmente, conhecendo minhas cadelas, eu não acredito que elas tenham o atacado. Ele pode até ter ficado com medo, mas eu acredito que elas não atacaram, porque elas não eram de atacar, entendeu? Minha casa é uma das mais movimentadas da rua, vai pessoas de todos os tipos, esporadicamente, não são as mesmas pessoas, né? Ou demora em ir, vai daqui um mês, depois... E as minhas cadelas nunca atacaram, tanto é que elas fugiram porque o rapaz do gás estava brincando com elas. Então... Quando ela menciona maus tratos, anterior aos disparos, porque chegou a ver as cadelas, vizinhos chegaram a comentar quais os instrumentos usados para atacar elas antes do disparo? Foi água, pedra, madeira, pedaço de madeira. E aí, depois dessas torturas, foi onde veio os disparos. É uma pergunta, talvez assim, técnica, mas aproximadamente esse beco de Servidão, ele tem quantos metros de comprimento? De onde estava estacionado o veículo até o final? Eu não sei, assim, dizer para a senhora exatamente, né? Não tem problema. Posso estar perguntando ao meu filho. Não precisa não. Mas quando a senhora chegou, o veículo do autor ele ainda estava lá, estacionado? Estava. E as cadelas estavam distante desse veículo? A Pipoca estava já nesse canto, né, do beco, da quadra, que dá uma distância de uns de 7 a 10 metros, né?
de distância, onde daria para ele ter pego o veículo dele, saído tranquilo. E a minha estava na rua de cima, ferida, machucada. Sabe, ainda que por vizinhos, se a cadelinha que a senhora pegou na outra rua, ela foi alvejada naquele local, no finalzinho do beco, junto com... Sim, porque ela fugiu, né? Ela conseguiu, mesmo ferida, machucada, ela conseguiu fugir em busca da minha casa. Tá bom. Obrigada, deputada. Obrigada, deputada. Obrigada, procuradora. Eu quero agradecer a presença do vereador Jucimar da Rocha Silva, que é vereador e presidente da Câmara Municipal de Atílio Viváqua. Quero chamar para estar junto conosco o representante da OAB, Dr. Breno, e quero também chamar a gerente de bem-estar animal do município de Vitória, Catiúcia Pinto Rodrigues Oliveira, para também estar junto conosco. Eu gostaria que o nosso pessoal providenciasse 2 assentos para que a OAB e a gerência de bem-estar animal se fizessem presentes na mesa. Só um minutinho. Eu, antes de passar, a Regina quer falar também, quer fazer pergunta, mas eu gostaria de perguntar à senhora. A senhora disse que ouviu alguns, né? Ouviu um ruído que mora muito próximo. Primeiro a senhora ouviu ruído de rojão ou de disparo? Do rojão. Qual o nome da tia do possível autor que atirou esse rojão? Beatriz Senatori. Beatriz Senatori? Sim. Ok. Eu vou passar, Regina, você dirija a sua pergunta à CPI, que nós vamos estar autorizando Dona Leide a responder. Eu não estou entendendo, Janete. Vai para mais perto do microfone. Eu não estou entendendo a dinâmica da coisa, como que funcionou. Como que esse animal atacou a pessoas, ele jogou rojão, como que tinha rojão na mão, estava tendo futebol, alguma coisa, para ter um rojão na mão ali, jogar no animal. O animal, quando recebe um barulho no nível de um rojão, a tendência é ele ficar acuado e não partir para cima. Então, eu não estou conseguindo entender aonde que o animal atacou essa pessoa, o que justificou, o que ele falou que justificasse essa atitude. Regina, nós vamos fazer o seguinte, a sua pergunta ela é muito boa, mas para o possível autor. Nós vamos, na hora que o autor vier para apresentar a sua versão, seus esclarecimentos, eu gostaria que você fizesse a ele essa pergunta. Porque a autora ela não jogou rojão, não sabemos se é rojão, se é uma bombinha, não sabemos direito o que é, mas eu vi um estampido e me interessa saber o que ela ouviu primeiro. Foi o rojão ou foi os disparos? E ela tá dizendo que foi o rojão. Então, primeiro, houve uma tentativa de espantar com o rojão, pelo que ela está dizendo. Não sei se foi em direção aos animais, nós vamos procurar entender isso na hora que estiver aqui o possível autor e também com a testemunha. A tia alegou que ela que soltou o rojão, então certamente nós vamos estar apresentando o nome dela para a Polícia Civil poder estar chamando essa pessoa para poder prestar esclarecimentos, prestar informação para ela depor no inquérito que está sendo aberto pela Polícia Civil para investigação desse caso. Tá bom? A OAB deseja fazer alguma pergunta? Então, alguém mais? Nós vamos dispensar a dona Leida. Eu só queria, antes, dona Leida, perguntar uma coisa à senhora, antes que a senhora se sente novamente. Fique à vontade. A senhora buscou a corregedoria. A senhora foi pessoalmente ou a senhora ligou pelo telefone? Como foi esse atendimento na corregedoria?
Eu fui pessoalmente, tá? E eu fui muito bem atendida, muito bem assistida, né? E relatei todos os fatos, onde eu tenho a documentação, tá? Então, assim, eu fui muito bem atendida, como falei, me ouviram, pediram fotos, pediram todas as documentações possíveis, né, para estar anexando para a corregedoria avaliar a situação, para ver qual vai ser a medida que eles vão tomar em relação a esse caso. Ok. Eu não tenho mais perguntas a fazer. Deputado Sérgio Meneghelli, Vossa Excelência tem alguma pergunta a ser feita? A dona Leida? Ok. Nós vamos estar dispensando do local a senhora Aleida Silva Tonini e o senhor Fabiano Silva Tonini, para evitar constrangimento, evitar confronto. Eu vou pedir a mesma situação, que vocês, se desejarem ficar nas imediações da Assembleia, podem ficar na sala, que ela está programada para poder receber as pessoas que estão vindo hoje, que foram convocadas, que foram convidadas para poder, a gente está tratando desse assunto, ou podem, se quiserem se dirigir às suas residências, a outros afazeres, vocês fiquem à vontade, mas estão dispensados, inclusive o advogado não poderá ficar. Se desejar, como nós fizemos com outro caso, vamos fazer o mesmo para evitar o constrangimento. Todo o produto dessa reunião, ele está sendo passado, está sendo transmitido ao vivo. Vocês podem acompanhar pelos celulares, pela TV, porque está sendo transmitido ao vivo, ele é público, né? Mas como vocês são parte, para evitar qualquer tipo de constrangimento, nós estamos deferindo por essa medida. Podem se ausentar se assim desejar. Obrigada. O senhor pode vir aqui, se o senhor quiser falar comigo. Não. Ele pode vir aqui. Deixa eu ver com o procurador, porque eu posso contaminar o processo, tá? Eu não posso contaminar o processo. Doutora Janete, a senhora desculpa, mas é porque às vezes a gente foi ótimo. Coisa de promotor. É ótimo. Nós vamos pedir à nossa equipe de segurança que, por gentileza, faça entrar o suspeito senhor Fagner Senatori dos Santos, sargento da nossa Polícia Militar. Não, pode sentar. Pode sentar. Nós vamos pedir ao senhor Fagner, o sargento Fagner, que ele se dirija até o microfone. Sargento, o senhor está com algum problema de saúde? Mas a coriza não pega em ninguém, não. Só pode tirar, por gentileza, a máscara. Nós queremos identificá-lo. Mas tem minha identificação? Nós queremos ver o rosto do senhor. O
Senhor, por gentileza. A coriza não é, pela legislação, motivo para o senhor. O senhor não vai pegar em ninguém coriza. Nós precisamos que o senhor tire a máscara, por gentileza. Sem problema. Por favor. Sem problema. Okay. Se o problema é nos proteger, nós estamos bem protegidos. Eu gostaria de informar ao nobre delegado, o senhor já entregou... Advogado, desculpa. O senhor entregou a sua qualificação, por gentileza, o pessoal aqui me trazer a qualificação do advogado. Esse aqui é o Frederico. Está aqui. Fizeram a qualificação? Nós estamos com a carteirinha da ordem, com a cópia da carteirinha da ordem. Nós queremos informar ao delegado, lê para mim, minha filha, que está tão pequenininho. Leonardo Lisboa Mota, é isso? Que o senhor tem todo o direito de acompanhar o seu cliente. O senhor não poderá dirigir a sua palavra ao cliente na hora que ele estiver prestando os esclarecimentos. Se o senhor tiver que fazer alguma orientação, o senhor chame ele para poder fazer orientação. O senhor não pode se dirigir ao microfone e nem fazer perguntas, tanto ao seu cliente como aos representantes da CPI ou quaisquer dos membros que se encontram aqui, cada um representando um poder ou a sua instituição que se encontra aqui na mesa. O senhor pode acompanhar e depois, se assim desejar, pode pedir a disponibilização de todo o conteúdo que aqui está sendo realizado, do que foi aqui realizado, porque essa audiência ela é pública, ela está sendo transmitida ao vivo, então não tem assim... por que negar a publicidade que já está sendo feita normalmente na transmissão de tudo que está acontecendo aqui ao vivo. Não vai ser negado, não. O senhor pode ficar tranquilo. O senhor só não pode falar. Eu gostaria que o senhor não atrapalhasse a sessão, não se dirigisse à mesa, por gentileza, para eu não ter que, infelizmente, pedir apoio da segurança para que o senhor possa se comportar. Nós vamos... Sim, mas o senhor está... O senhor tem que... Assim como... O senhor faça o que o senhor quiser depois disso. Assim como o advogado... Assim, por gentileza, o senhor pode ouvir? O senhor não adianta que no grito o senhor não vai conseguir nada aqui. O senhor no grito não conseguirá nada conosco. Nada. Se o senhor se comportar como um profissional qualificado do direito, o senhor será igualmente respeitado. Por gentileza. Sim, o senhor vai pegar depois, em tudo, toda a transmissão será entregue ao senhor. O advogado da outra parte também não ficou aqui dentro da mesma maneira, mas não ficou e não vai ficar. Porque é uma ofensa à lei federal, é uma prerrogativa do advogado. Então tá certo. O senhor pode espernear, o senhor tem direito ao júri espernear. Vamos lá, vamos agora ouvir o senhor Fagner. Senhor Fagner, por gentileza, eu gostaria que o senhor se apresentasse o seu nome completo, o documento de identificação, o nome de sua mãe e o endereço que nós podemos encontrá-lo com maior facilidade. Nome Fagner Senatori dos Santos, segundo sargento do quadro combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, RG 197835, funcional 260795, filho de João Batista dos Santos, Raquel Senatori dos Santos, endereço Avenida Cesilau, 149 Bento Ferreira, Vitória S. Ok. Nós vamos agora pedir ao senhor que relate detalhadamente o que aconteceu no dia 27/6/2023, onde o senhor está sendo acusado de ter alvejado contra 2 animais, 2 cadelas, que moram ali perto, próximo de sua residência, e que, inclusive, as 2 vieram a óbito, uma no local e outra assim que foi assistida pela própria família. O senhor pode nos relatar com detalhes? O advogado falou, por orientação dele, não se manifestar somente em juízo. O senhor tem o direito de não se manifestar, mas nós vamos fazer todas as perguntas que nós julgarmos pertinentes, e eu passo agora para a nossa procuradora do Ministério Público, para que ela possa fazer as perguntas.
Se o senhor não quer, um momento que o senhor tem, inclusive para o senhor apresentar a sua versão, que pode inclusive te auxiliar ou não no inquérito policial que está sendo aberto na Delegacia de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, o senhor não tem prerrogativa para atrapalhar a sessão. O senhor não vai fazer isso. O senhor, no seu ambiente, o senhor faça o que o senhor quiser. Agora o senhor está na Assembleia Legislativa, numa sessão, e o senhor tem todo o direito profissional, que é do exercício da profissão e da legislação, de assistir o seu cliente. O senhor não vai atrapalhar, não adianta que o senhor não vá bagunçar a sessão. Eu passo a palavra. Se o senhor quer que o seu cliente não responda ao Ministério Público, aí é um problema de, infelizmente, uma má orientação do senhor. O Ministério Público com a palavra. O Ministério Público com a palavra, por gentileza. O Ministério Público com a palavra. Inclusive, isso que está ocorrendo aqui, sargento, vai ser levado à Corregedoria e ao Comando Geral da Polícia Militar. Para o senhor usar de um dispositivo para impedir que as informações... informações que podem ser proferidas por um policial da corporação, a gente tenha um vexame desse. Seu advogado dando um vexame, fazendo um espetáculo nas costas da nossa polícia militar. É lamentável, é lamentável. Vamos fazer inclusive uma notificação. É bom que a OAB está aqui presente, para a gente fazer uma notificação à OAB pelo comportamento de um advogado que está tentando acobertar, porque isso não é contribuir com os fatos. Acobertar. Por gentileza, eu com a palavra o Ministério Público. Bom dia. Doutor Leonardo, só para... talvez o senhor não tenha assim, um conhecimento mais esclarecido. A CPI, ela é uma comissão que o princípio do contraditório e da ampla defesa, a gente pode usar em fase de inquérito ou em juízo. Até mesmo em fase de inquérito, normalmente não acontece tanto, porque no juízo é que é mais importante. Agora aqui é uma comissão que está apenas colhendo fatos para encaminhar à Polícia Civil. Então, eu acho que não é interessante, salvo o melhor juízo, que o cliente do senhor não se manifeste. Entendeu? Então, o senhor não acha que seria interessante ele se manifestar, contar o lado dele? Porque as outras pessoas só contaram o lado delas. Por gentileza, procuradora, se o advogado quer falar com a senhora, ele pode vir até aqui e falar com a senhora. Eu estou observando que a estratégia do advogado, possivelmente, é buscar um enquadramento de lei de abuso de autoridade. Isso com a senhora, com a gente, é uma estratégia do advogado, ele tem todo o direito de usar a estratégia que ele quiser. Se ele quiser responder, ele tem todo o direito, o senhor pode se dirigir aqui para poder o senhor se dirigir à nossa procuradora, se o senhor quiser. Se o senhor não quiser, o senhor pode ficar aí, para poder responder a ela como é que o senhor vai conduzir o seu cliente aqui no plenário. Não, daí nós não vamos te ouvir. Se o senhor quer de espetáculo, o senhor não vai ter aqui dentro. A senhora vai para o circo. Doutor Leonardo, o senhor já está passando dos limites com a presidente da comissão. Então, vamos continuar, tá? Eu só gostaria, Excelência, que fosse encaminhada a ata dessa reunião, né, que tivemos ao Ministério Público. Com certeza. Bom, vamos ver quem está abusando, né? Eu vou formular, doutor, perguntas, se o seu cliente responder ou não, fica a critério do senhor em questão de orientação, tá? O senhor estava de serviço na data dos fatos?
Infelizmente, por orientação, eu vou permanecer calado. Naquele dia que não estava de serviço, portava arma de fogo? Permanecer calado. Essa arma de fogo é uma .40? Permanecer calado. Essa arma de fogo é da corporação? Permanecerei em silêncio. Não. O veículo do senhor estava estacionado em qual local? Permanecerei em silêncio. As cadelas foram alvejadas em qual espaço daquele beco de servidão? Permanecer em silêncio. Silêncio, excelência. O que o senhor alega pela conduta que foi praticada? Permanecer em silêncio. Onde as cadelas foram alvejadas é distante do veículo onde estava estacionado? Permanecer em silêncio. Sim. Obrigada, seu sargento. Obrigada, doutor Leonardo. Obrigada. Eu também vou fazer as perguntas. E o senhor... Pode falar, deputados. Pois não, deputado Sérgio Meneghelli. Eu gostaria de perguntar também ao senhor aí. Fagner, pode perguntar, deputado. O sargento Fagner Senatório dos Santos. É o acusado, né, da covardia dos cachorros. Eu queria perguntar a ele se ele também, na hora que ele cometeu o crime que ele é acusado, se ele permaneceu em silêncio, ou se agora ele está se acovardando, admitindo o crime, e o silêncio dele é justamente para, claro, ele tem esse direito de não criar prova contra ele, mas ele não está se sentindo um covarde perante a sociedade, pelo menos não tendo a hombridade de se defender e, por orientação de um advogado que quer ganhar tempo, ele não está com vergonha, não. Ele cometeu uma coisa, agora ele está com vergonha de responder. O senhor, como policial, não se sente vergonha perante os seus colegas, inclusive, de nem respeitar as autoridades constituídas? Que policial o senhor é? O senhor tem o direito de responder, senhor Fagner. Excelência, o advogado me orientou nessa situação e eu vim para colaborar com a CPI, mas ficou um clima. O senhor é um policial da Polícia Militar. Se o senhor veio colaborar com a CPI, o senhor pode colaborar com a CPI, basta que o senhor queira. Mesmo porque o comportamento do senhor será todo repassado para o comando, para a corregedoria. Só tem, e quero deixar claro aqui, inclusive, deputado Sérgio Meneghelli, que a nossa Polícia Militar é a mais antiga e fiel instituição do Estado. E é uma das forças da Polícia Militar mais antigas do país, e sendo responsável pelo policiamento ostensivo no Estado do Espírito Santo. Esse é um fato isolado que lamentavelmente ocorreu, que o senhor poderia estar prestando os esclarecimentos e essa oportunidade. Isso aqui não é acusado por nós. O senhor está sendo acusado de um possível crime e nós exatamente o chamamos para que o senhor pudesse passar a sua versão, porque tem várias coisas sendo ditas na sociedade. É uma oportunidade que o senhor tem, inclusive, né, de buscar não estar manchando a nossa Polícia Militar, porque eu tenho certeza que a nossa Polícia Militar, eu confio na Polícia Militar, nós defendemos aqui a Polícia Militar e que este é um fato isolado, não é o comportamento que é orientado à nossa Polícia Militar. Fica aqui o meu agradecimento aos bravos combatentes de nossa Polícia Militar, tanto combatentes como também o corpo administrativo e do HPM, que tem servido, buscado servir, muitas vezes em situação de desigualdade à sociedade, mas tem procurado servir e deixar claro que aqui não há uma crítica dessa CPI à corporação, à nossa Polícia Militar, mas há investigação de um fato isolado que nos causa espécie, um policial militar alvejar em plena servidão que é pública,
a luz já não era mais dia, era no alcançar no início da noite, disparos, sendo treinado para não fazer isso. Sendo treinado, o policial militar é treinado. Então nós precisamos saber, o senhor estava de serviço? O senhor não estava de serviço? O senhor viu outros meios de espantar os animais? Como que te atacou, não atacou? Porque o que nós ouvimos é o que se fala. A outra parte veio aqui e falou. Então, se o senhor não quer usar de sua responsabilidade, até mesmo enquanto policial, de estar trazendo essas informações, é um direito que o senhor tem. É um direito que o senhor tem, nós não vamos obrigá-lo a fazer diferente. Mas nós vamos fazer todas as perguntas que julgarmos pertinentes. O senhor vai, e vamos remeter ao senhor. Se o senhor não quer responder, nós vamos estar observando tudo isso que está acontecendo aqui. Mesmo porque não vem de uma pessoa comum, vem de um sargento da Polícia Militar. Por gentileza, deputada. A outra parte, foi possível ver o rosto da senhora e dos advogados. Aqui eu não consegui ver o rosto desse cidadão que se diz ser policial, porque está difícil acreditar que ele é policial, pelo respeito que eu tenho à polícia militar. Mas as câmaras, eles estão transmitindo tudo, deputado. O mesmo tratamento que foi dado à outra parte, eu quero também que se faça testemunho. Ele chegou aqui de máscara, alegando estar com coriza, e nós pedimos que ele retirasse a máscara. Ninguém que não tem nenhuma possibilidade de contaminação. Ele já foi uma forma de tentar esconder o rosto, entrar de máscara, sendo que não é para um jovem, não é uma prática comum. Nós não estamos mais no período da exigência da máscara por conta da Covid. Não me parece ter comorbidades, até perguntei por qual a razão, ele disse que estava com coriza, eu pedi que retirasse a máscara, eu gostaria que as câmeras também identificassem, essa audiência ela é pública, né? Acho que agora o senhor está vendo o rosto do sargento da nossa Polícia Militar, sargento Fagner, para que dá o mesmo tratamento, que as câmeras deem o mesmo tratamento que deram à outra parte. O senhor quer continuar fazendo as perguntas, deputado? Eu só lamento que hoje ele envergonhou uma das instituições que eu mais respeito nesse país, que é a Polícia Militar. Então o senhor envergonhou a polícia, se acovardando em não responder por orientação de advogado. É um direito, não podemos reclamar, mas eu, sinceramente, se eu fosse um policial que fiz juramento em prestasse segurança à sociedade, quando o senhor fosse pelo menos questionado, porque nós não estamos nem dizendo que foi o senhor que cometeu o crime, nós estamos dizendo que o senhor é o suposto, é o investigado, é por isso que nós estamos aqui. E parece que o senhor não teve vergonha de matar duas cachorras, mas tem vergonha agora de dizer o que fez. Então, assuma, policial é homem de uma cara só. Insisto, o senhor vai responder a pergunta do deputado, senhor Fagner? Permanecer em silêncio. Ok. O senhor afirma, conforme divulgado em diversos jornais, que os animais são de grande porte? Nós vemos nas imagens, eu gostaria de mostrar as imagens dos animais. De novo as imagens dos animais. Vamos soltar as imagens. Soltando as imagens dos animais, por gentileza. O vídeo das imagens, isso. Para o senhor, esses animais são de grande porte? Não tem qualificação para responder, senhora. Ok. O senhor está vendo as imagens. O senhor observa se esses animais são agressivos? O senhor já teve algum problema com esses animais? Sabe de alguém na rua, naquela região que já foi agredido por esses animais, que já teve algum ataque desses animais? O meu endereço eu passei na qualificação, eu não resido naquele local. Ali é o local da minha mãe. Ok, o senhor vai constantemente na residência da sua mãe? Normal, como filho qualquer.
Ok. O senhor pode me dizer o endereço que o senhor estava no dia do ocorrido? Isso aí não vejo problema. O endereço da minha mãe. Pode repetir para mim, então? O endereço da minha mãe. O senhor repita qual é o endereço? Qual o nome da servidão? O bairro? Rua São Camilo. Rua São Camilo. Okay. Qual o número, por gentileza? O número eu não sei, não lembro. Qual bairro? Vou permanecer em silêncio, porque o advogado não se manifestou, já contrário. Até para o senhor responder o endereço. Respondi o endereço. Mas qual é o bairro? O bairro ali da minha mãe é Tabuazeiro. Okay. Não omito isso, não. Ok. O senhor afirma, conforme divulgado em diversos jornais, que eram 3 animais, mas na verdade eram apenas 2 animais. O senhor afirma isso, que eram 2 ou 3 animais, e o senhor de fato foi atacado por esses animais? Permanecer em silêncio, excelência. Ok. Porque o senhor, ao invés de matar os animais com o uso da arma de fogo, o senhor não ligou para o centro de zoonose para recolher os animais? Permanecer em silêncio. O senhor sabia da Lei 11.703 de 2022, que inclusive é de nossa autoria, que foi apresentada aqui nesse plenário e se tornou lei, sancionada pelo governador do estado, que veda a utilização de fogos com estampido em todo o estado do Espírito Santo e que está em vigor desde março deste ano? Permanecer em silêncio. A arma que o senhor portava no dia da ocorrência estava com Vossa Excelência, mas pertencia à nossa Polícia Militar? Permanecer em silêncio. A arma que o senhor alvejou, possivelmente alvejou os animais, é de qual procedência? Permanecer em silêncio. Gostaria de pedir ao nosso procurador se ele tem alguma pergunta a ser feita. Não? Ao Conselho Regional de Medicina Veterinária. A Procuradoria gostaria de fazer mais alguma pergunta? Mas gostaria de fazer, porque é importante o registro. Sargento, esses animais, eles, pela compleição física do senhor, esses animais, eles o atacariam aonde? Nas pernas? No pescoço? Não tem como precisar isso, Excelência. Não sei da reação de um animal, aonde seria um ataque. Não tenho como precisar isso. Quando do disparo, esses animais já estavam acuados no final do beco? Vou permanecer em silêncio. Regina, da Sociedade Protetora dos Animais. Agora, Vossa Senhoria pode fazer aquela pergunta dirigida à CPI para que o possível Janete, acusado possa estar respondendo, se assim desejar. A pergunta é, se ele não tem qualificação quando ele viu a imagem do animal para dizer se era de pequeno ou grande porte, como que antes ele teve para falar que eram animais grandes? E outra coisa, eu queria entender como que tem rojão na mão, se estava tendo algum jogo de futebol, alguma coisa que justificasse ter rojão na mão, jogar pedra. Aonde que conseguiu tudo isso naquele momento ali? A impressão que dá é que já estava de caso pensado, porque aonde que consegue tudo isso de repente? A arma, tudo bem, ele é policial, anda armado. Mas e o restante das coisas? Jogar água? Aonde que ele conseguiu todo esse aparato para se defender daqueles pequenos animais? Gentileza.
Isso aí é uma acusação que estão fazendo de rojão, esse negócio, mas eu gostaria que apurasse realmente para elucidar isso, se eu realmente soltei um rojão, porque eu não fiz isso. Quanto tempo que o senhor mora nesse local? Qual local? Onde ocorreu os disparos? Eu não moro lá. O senhor não mora hoje, mas quanto tempo o senhor morou nesse local? Não, minha mãe saiu de lá em 1999, ela sempre manteve aquela casa lá. Então não mora ninguém lá? Não, ela morou lá desde a década de 90, início de 90, não me recordo muito bem, que foi a época da construção, 92, 93, e em 99 ela saiu de lá. E aí a casa permaneceu lá como imóvel dela, depois ela retornou. Ela tem outro imóvel. Mas atualmente ela mora lá? Atualmente ela mora lá. Ok. Aquela servidão, ela dá acesso apenas à moradia da sua mãe ou a mais algumas moradias ali que estão no trajeto da servidão? Ali é só a entrada e saída dela, não tem outro meio de entrada. Não tem nenhuma outra entrada. Aquela servidão, ela já foi motivo de demanda judicial? Vocês já ingressaram em juízo, tentando fazer com que seja um espaço apenas de vocês, de ingresso da sua mãe, que deixasse de ser uma servidão? Porque a servidão é quando serve a mais de uma, pode servir uma pessoa ou a mais de uma pessoa. É um espaço que não pode ser fechado exatamente porque é uma servidão pública. Vocês já tiveram alguma demanda judicial, já ingressaram em juízo por conta daquele espaço? Da minha parte, não. Mas você sabe dizer se a sua mãe, como certamente herdeiro, que é daquele espaço, não da servidão, mas do espaço em que mora sua mãe, eu estive no local, já houve algum ingresso na justiça? Você tem conhecimento? Eu desconheço o rito de processo dela, mas se ela já teve problema ali, eu desconheço a parte técnica, eu não tenho propriedade para falar, não conheço parte técnica. Sim, mas sabe dizer se ela já ingressou em juízo para poder fazer com que aquela servidão atendesse apenas ela? Apenas ela não, eu não conheço o teor do processo, entendeu? Okay, mas já acredito que ela tenha sim. Mas não referente aos proprietários de cães, da dona do cão, não. Qual o seu nível de parentesco com a tutora dos animais? Não, na verdade a minha mãe é parente do esposo falecido dela, é sobrinha. Sim. Sobrinha. O senhor já foi mordido por algum cão na sua infância, adolescência? O senhor já foi atacado por cão? Por cães? Não me recordo, senhora. O senhor tem facilidade de lidar com cães e gatos ou o senhor tem dificuldade? Não, dentro da corporação existe o canil da PM, inclusive tem diversos animais lá, inclusive quando a gente vê, a gente olha, não tem essa aversão, não. O senhor já trabalhou na Polícia Ambiental? O senhor já trabalhou no canil? Não, mas já vi os cães, a polícia também, inclusive, treinamento também. Por ser segurança pública, o senhor é treinado para aplicar o uso progressivo da força. Porque no caso das cadelas, o senhor não aplicou essa força sua, humana, para poder fazer com que os animais saíssem daquele local que é dito que eles estavam atrapalhando o seu acesso ao veículo. Deputada, disparo é o último recurso, seja até no ser humano mesmo, o infrator da lei. O uso progressivo da força ele é utilizado, até na nossa rotina. E quais os mecanismos que o senhor usou antes de usar o mecanismo que o senhor disse que é o último a ser usado para poder fazer com que os animais saíssem daquele local? Todos eles já foram relatados. Não, pelo senhor não, estou perguntando ao senhor, não sei. Eu ouvi da imprensa, eu ouvi do disse-me-diz, eu não ouvi do senhor, o senhor está aqui exatamente para nos dizer porque foi o senhor que usou. Então, quais foram os mecanismos que o senhor usou para poder fazer com que o animal que estava, segundo a informação, quero até saber se ele estava impedindo o ingresso do senhor no veículo. O que estava acontecendo para o senhor ter tomado esse tipo de atitude?
Posso fazer? Perguntei ao meu advogado, ele me orientou a ficar calado. Ok. Foi levantado por essa comissão que o senhor tentou espantá-las com paus e rojões. O senhor não imaginou que essa atitude deixaria os animais apavorados, alvoroçados e mais acuados ainda? Eu vou permanecer calado devido à orientação. O senhor tem algum animal de estimação? Eu mesmo em meu nome, não. Não. A gente não tem animal em nome da gente. O senhor tem algum animal de estimação? Ou já teve? Já tive. Qual animal? Cachorro, gato, cavalo? Não, tive pássaro. Pássaro. O senhor conhece a Lei Sanção? Não, é uma lei federal de número 14.064 de 2020, aprovada em 2020 pelo Congresso Nacional, que inclui um capítulo para cães e gatos. Não, desconheço. O senhor conhece a lei de crimes ambientais? Não, ouço falar, mas não conheço os artigos. Após o ocorrido, o senhor fez o quê? Permanecer calado, excelência. O senhor socorreu os animais? Permanecer calado. O senhor se arrepende da forma como agiu? O senhor acredita que poderia ter um desfecho diferente do ocorrido? Permanecer calado, excelência. Ok. Eu não tenho mais pergunta a fazer. Deputado Sérgio, acredito que também está no plenário virtual. Já fez a pergunta que tinha que fazer. Ministério Público, mais alguma pergunta? A OAB, mais alguma pergunta? A Sociedade Protetora dos Animais, alguma pergunta? O Conselho Regional de Medicina Veterinária? Nosso Procurador-Geral, alguma pergunta? Nosso consultor? A Gerência de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vitória, alguma pergunta? Catiúcia. Bom, nós não temos mais perguntas a ser feitas. Nós vamos aqui fazer um resumo enquanto o senhor permanece. Nós encerramos a sessão. Para todos que estão nos assistindo, 2 cadelas, denominadas Pete e Pipoca, foram adotadas há 4 anos por dona Leida e pelo filho dela, Tiago, no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Segundo a tutora, elas eram dóceis, viviam em casa e não atacavam ninguém que estava no quintal. Elas não costumavam fugir. Mas no dia 27 de junho, por volta das 19 horas, dona Leida não percebeu quando as cadelas fugiram durante uma entrega de gás feita por um fornecedor. 20 minutos a meia hora depois, ela ouviu barulho de um rojão e disparos e foi até a rua, devido ao alvoroço, na busca das cadelas que até então não havia percebido, envolvida com as tarefas domiciliares, não havia percebido que elas não se encontravam no quintal. Uma estava morta, foi encontrada morta em frente ao portão de uma servidão que dá acesso à residência da mãe do acusado, e a outra foi encontrada numa rua bem próximo da residência de dona Leida, muito gravemente ferida. O policial militar que atirou contou que foi visitar a mãe e as cadelas estavam próximo ao carro dele. Ele contou, não aqui para nós, né? Eu não vou nem entrar nesse âmbito da questão, mas segundo informações de jornais e de vizinhos, dão conta de que ele poderia ter jogado água, ter dado ripadas nas cadelas, que ele possivelmente fez isso para espantá-las, mas eu não posso assegurar, porque realmente o possível autor desses delitos, ele não informa. Deixa eu ver mais o que. Ele é sargento da nossa Polícia Militar e hoje foi chamado
para estar aqui nessa CPI, para poder estar prestando à sociedade esse esclarecimento, já que esses disparos foram 2 disparos que foram realizados numa via pública. Um policial militar, ele é treinado para ter muito cuidado com a sua arma de fogo, tendo em vista que um disparo desse ele pode ricochetear e pode atingir uma pessoa, né? Então, esse cuidado em geral, esse treinamento, ele é oferecido aos policiais militares. É um policial que já tem tempo na corporação. Gostaria até de perguntá-lo quanto tempo que o senhor tem de corporação? 17 anos. 17 anos de corporação, ou seja, ele sabe muito bem como se conduzir em via pública e os riscos de disparos aleatórios, de poder atingir uma vida humana. Nós tivemos um caso recente na Grande Vitória, um problema, inclusive, que a segurança pública de nosso estado está investigando, a Secretaria de Segurança, junto com a nossa Polícia Militar, com a nossa Polícia Civil, que foi um episódio envolvendo morros aqui na Grande Vitória, e que uma dessas balas perdidas, ela atingiu um paciente acamado no leito de um hospital, que veio a óbito por conta desse disparo. Então, é o risco de estar se atirando em via pública, também de poder, nesses disparos, além de ter tirado a vida de 2 animais inocentes, também haver um a bala ricochetear. É difícil de falar, é uma palavra complicada de falar, por isso, me desculpe quem está me assistindo, né, de não conseguir falar direito, mas ele sabe muito bem, e quem é policial militar sabe muito bem do que nós estamos falando. E dessa bala, ela acabar atingindo um ser humano, uma criança, e o problema, que é grave, ele ficar ainda maior, porque a lei sanção, ela determina penas de 2 a 5 anos para, no caso de maus tratos com cães e gatos. Mas para o ser humano, especialmente se fosse uma criança, essa pena certamente ela é muito maior, ela não entra na lei sanção, aí é um crime que entra nele, ou não está na lei sanção, não é crime contra os animais, e que certamente a responsabilização seria muito maior, o problema ele teria uma dimensão muito maior. Então, eu vou estar remetendo, procuradora, a ata dessa audiência para Vossa Excelência. Vossa Excelência, eu vou passar para você, Breno. Presenciou tudo que aconteceu, né, as dificuldades que foram colocadas. Nós fomos até muito complacentes e não tomamos uma atitude mais severa, porque nosso objetivo era ouvir a parte, tendo em vista se tratar de um sargento de nossa Polícia Militar. E demos oportunidade para isso. Ninguém chega aqui condenado. Chega aqui exatamente para apresentar a sua versão do que ocorreu. E aí, a polícia, nós vamos fazer uma análise de tudo que foi apresentado, e a polícia vai fazer, de qualquer maneira, através do inquérito policial que foi aberto para investigar exatamente esse caso. Então, foi isso que aconteceu. Nós vamos estar remetendo tudo o que ocorreu, as imagens, as peças. O mesmo tratamento nós fizemos com a outra parte, pedimos que não ficasse aqui dentro para poder evitar confronto, para evitar bate-boca, pedimos ao nosso procurador que conversasse com o advogado da parte, que todo o produto do que está sendo exibido aqui será fornecido para o advogado. Então, assim, exatamente o nosso objetivo é evitar esse confronto, esse constrangimento, essa tentativa de obstruir um trabalho sério que é feito pela CPI e que visa dar oportunidade para que as coisas sejam esclarecidas e a gente não tenha que tomar atitudes mais drásticas como vamos ter que tomar agora, que é mandar todas as peças para que o Ministério Público faça uma investigação mais aprofundada, que inclusive entre com denúncia desse caso, porque aí a nossa justiça vai ter, já que se tratava, pelo que, segundo informações, de um policial que não estava fardado, que não estava no horário de trabalho, ou seja, é um crime que não é um crime militar, não é um crime militar. Então, portanto, nós vamos pedir à nossa procuradora, né, que nos auxilie, porque nós não podemos permitir que essa moda de tentar dificultar o trabalho da CPI, ela pegue. Isso daí nós não vamos permitir aqui na nossa casa.
Até porque a CPI, a comissão, ela tem como objetivo dar voz aos animais, né? Então, tanto que o senhor sargento está aqui, mas não está na condição de autor, porque autor seria só depois de denunciado, entendeu? Então, o objetivo, entendo eu, da comissão é proporcionar voz, dignidade a esses seres sencientes que, por uma forma cultural equivocada das pessoas, acham que são coisas e não são. Obrigada. Obrigada, procuradora. Se eu estiver errada... Está certo. O representante da OAB, Breno, por gentileza, com a palavra, Breno. Obrigado, senhora presidente. A pergunta era no sentido sobre a ciência, como foi dito para a excelentíssima senhora procuradora, com relação aos animais que são seres sencientes. Então, se ele tinha ciência da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que prevê, inclusive, a liberdade ambiental para o animal, para que ele pudesse, portanto, estar ali naquele ambiente, não apenas no ambiente privado, naquele espaço da tutora, mas também que ele teria o direito à liberdade ambiental para que ele pudesse estar ali naquele momento do logradouro público. Ok. Nós não temos mais nada a tratar, a não ser dispensar o senhor, que é tanto papel. Me ajudem aqui, por favor. Papel da identificação. Senhor Fagner, Senatório dos Santos, nós vamos estar dispensando. Nós vamos tomar as medidas cabíveis de conduzir tudo que aqui foi realizado para o Ministério Público, para a nossa Polícia Civil e também para a corporação. Nós vamos estar enviando todo o conteúdo para a Corregedoria e para o comandante da nossa Polícia Militar. Não havendo mais nada a tratar, eu vou declarar encerrada a presente reunião, convidando os nobres deputados integrantes da mesma para uma audiência pública que faremos no dia 13 de julho, é uma audiência pública da Comissão de Proteção e Bem-Estar dos Animais dessa casa, uma comissão recentemente que foi criada, que vai tratar do tema Programa Estadual de Controle Populacional e Bem-Estar dos Animais no Estado do Espírito Santo. O secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, doutor ex-deputado federal Felipe Rigoni, vai estar apresentando este programa, que inclusive é fruto de uma lei nossa que visa fazer um programa, Regina, estadual para o controle e bem-estar animal. Eles já entabularam toda a formatação e vão apresentar para a sociedade este programa que vai estar contemplando 78 municípios, inclusive a Grande Vitória. São recursos na ordem de 5 milhões que serão aportados nos 6 primeiros meses e depois nós vamos renovando esses aportes. Mas o negócio é começar, e começando, nós vamos buscar nos empenhar para que tenha continuidade, para que esse programa ele realmente tenha uma aplicação em todos os municípios capixabas, trazendo um pouco mais de dignidade, respeito e tratando do controle desses animais, que são entregues à própria sorte, sendo despejados nas ruas por mãos humanas. E entregues à própria sorte na irresponsabilidade do poder público de não estar tratando dos animais em seu território. Que o agente municipal, o agente público municipal tem que estar tratando dessas questões no seu território, tem que estar tratando dessa questão nos seus municípios, mas o Estado entrou para poder contribuir e a gente ter um programa no Estado do Espírito Santo. Então, ficam todos convidados, vai acontecer no dia 13 de julho, agora, quinta-feira que vem, às 10 horas, aqui nesse plenário. Está encerrada a presente reunião, agradecendo a presença de todos, do nosso consultor, José Roberto, nosso procurador, doutor Eduardo, da nossa gerente de bem-estar animal da Prefeitura de Vitória, Catiúcia, de nosso delegado de Polícia Civil, responsável pela Delegacia de Meio Ambiente, doutor Eduardo Passamani, de nosso representante
do Conselho Regional de Medicina Veterinária, doutor Rodolfo, de nossa Procuradora de Justiça, doutora Edvigens, de nossa presidente da SOPAS, Regina Mazzocco, e de nosso representante da OAB, da causa animal na OAB, doutor Breno. Está encerrado, e de todos vocês que aqui vieram participar desse processo, do acusado que veio, agradeço a presença dele, apesar de ter tido a oportunidade de esclarecer os fatos, mas atendeu a nossa convocação e veio na CPI, e também dos tutores dos animais. Nós vamos dar prosseguimento, como disse, aos trâmites legais de todo esse procedimento para que essa questão seja investigada e a justiça seja feita. Cadeia para quem maltrata de animais no estado do Espírito Santo. Termina aqui a transmissão da reunião extraordinária da CPI, que apura maus tratos contra os animais. Hoje a CPI ouviu algumas pessoas envolvidas, suspeitas na morte de 2 cadelas no bairro Tabuazeiro, em Vitória. Mais informações sobre essa reunião de hoje você confere daqui a pouco no site da Assembleia Legislativa e às 10 da noite no Jornal Panorama, aqui na TV Assembleia. Muito obrigada pela sua companhia. Continue com a nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.